Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Boa noite, meu povo! Começa agora mais um Pode Ler e Escrever. Hoje com a minha convidada especial, Dark, editora e autora do livro... Qual que é o nome? Cegador. Só um adendo, é Drake. É meio estranho, mas vai. Eu vou explicar por quê desse pseudônimo absurdo. Não, fantástico. E hoje eu vou ser o anfitrião desse lindo podcast. Meu nome é Luiz Fernando, sou editor e designer de capas de livro. Ô, Drake, falei correto? Falou sim, amor. É isso aí. Ó, durante a conversa eu vou ajustando aqui e a gente vai aprendendo a se adaptar. Drake, me conta um pouquinho aqui como que foi a sua origem na literatura. Como que você começou? Qual que foi Olha, assim, a sua pegada? eu sabe? acho que eu comecei como a maioria das pessoas começam, né? A gente lá pequenininho, né? Na escola. E aí, os primeiros passos, né? O primeiro contato que eu tive, né? Com o literário foi nas aulas mesmo de literatura, quando as professoras levavam a gente para a biblioteca e a gente podia pegar aquelas revistinhas, historinhas, né? De ler. Aí depois de um tempo a gente vai crescendo, vai meio que deixando isso de lado, né? E aí, ao invés de eu partir para o mundo literário, eu fui partir para o mundo da pintura, que eu também sempre amei pintar, essas coisas todas, e sempre fui muito nesse esquema de criatividade. Mas eu sempre quis escrever alguma coisa, sempre tinha algumas histórias meio loucas que vinham na minha cabeça, e nessa brincadeira aí de criar histórias, né, eu brincava muito com aqueles bonequinhos de papel, aí criava os personagens, fazia ali as roupinhas de papel, aí ia criando as histórias ali, mas tudo assim, né, na hora da brincadeira. Aí, quando eu fui ficando um pouquinho mais mocinha, eu li o meu primeiro livro assim, livro que eu digo que é mais sério, né, que não seja tão infantil assim. Acho que eu Sim. tinha lá meus 11, 12 anos, e foi a série, não sei se vocês conhecem, da Marion Zimmer Bradley, que é As Brumas de Avalon. Nossa, mas Nossa. como que eu li aquele livro, meu Deus, que eu li aquilo dali de cabo a rabo, que eu lembrava até das falas do povo. Eu adorava, e sempre gostei muito desses lados meio épicos, né? E Arthur sempre me encantou muito. Não, e essa série aí, eu só sei que assim, muita gente dos anos 2000 pra cá começou nela. Eu tô falando isso porque, assim, de experiência que eu já vi gente comentando sobre esse livro, assim, horrores. Então, assim, foi um bom começo. Cara, e vou te Eu acho falar, eu acho que eu precisava disso, porque o sim, universo que essa mulher cria, minha Nossa Senhora, o que que é aquilo? E é engraçado que a gente sempre é acostumado a ver sempre o lado masculino, né, a ser contado, né? Eu acho que o que sim. me pegou muito, né, nessa saga em especial é justamente as vozes femininas por trás do Rei Arthur, né? E aí você mescla com fatos históricos ali, que aí começa a dar aquele nó na cabeça do leitor, que você não sabe se é fantasia, não sabe se é verdade, não sabe o que que é, e imagina isso na mente de uma garota completamente alucinada por arte, que adorava brincar com o Sailor Moon, com o Cavaleiro do Zodíaco, fazer bonequinha ali de papel. Enfim, aquilo dali só foi servindo de base, né, para alimentar o monstrinho escritor, né, autor dentro de mim. E que foi culminando, né, e resultou na vida adulta, com a Drake aí completamente louca, literária, apaixonada por livros e histórias e, enfim, arte. Não, fantástico. Não, e você citou aí o Cavaleiro do Zodíaco. Gente, eu fico de cara, é que tanta gente começou com o Cavaleiro do Zodíaco. Na mesma época, a Sailor Moon, se eu não estiver enganado, Sim. tinha acabado de Tinha chegar no Brasil. Churato, Yu Yu Exato. Hakusho. Nossa, era só coisa boa. Saudade da Manchete. Nossa, que saudade. Nossa, que saudade da Manchete. O pessoal dos 2000 não sabe o que que é isso, Não cara. sabe. Não sabe porque eu acho que foi um impacto cultural
eu acho que um dos mais bonitos que já aconteceram assim no Brasil. Porque assim, eu falo bonito porque todo mundo que viveu essa época, eu não vejo ninguém falar mal desse período. Porque todo mundo tem uma referência boa. Por exemplo, Sim, a própria Sailor Moon, que o pessoal fala que é um desenho para menina, eu acompanhei e eu achava aquilo maravilhoso. Eu achava lindo. Hoje em dia eu não vejo teve isso. censura naquela época, né? Eu vim descobrir depois de burra velha que a história em si é tão rica e trouxe, Exato, né, lá desde aquele tempo lá, os primeiros trans, as primeiras exato. lésbicas, né, para um anime. Cara, isso é muito, muito precursor. E a gente não tem noção de quão especial isso é hoje em dia. Isso lá em 90, né? Só que a manchete foi censurado, né? Mas o pessoal Exatamente. tinha esse acesso, né? Quem tinha completo, né? Tinha o acesso geral aí dessas informações. Eu acho isso tão bacana. Não, isso daí é uma coisa que, assim, só depois que a gente toma consciência do mercado que a gente vai começando a entender por que que foi tomada aquela decisão. Mas, assim, Exatamente. isso é um papo que, assim, que rende muito assunto ainda. Mas, ô Kênia, eu queria aproveitar e você também falou sobre a questão de você, de quadrinhos no início. Foi Turma da Mônica que você começou? Então, eu comecei lá nessa época também, eu era até mais novinha, né? Meu pai me Sim. levava numas feiras de rua que tinha antigamente, e ele também me dava vários gibis para ler, era Turma da Mônica, Angélica, Xuxa, Olha né? só. Bem dessa galera aí, era coisa assim de criança mesmo, eu devia ter lá o quê? Meus 7, 8 anos de idade, assim, nem sonhava em ser quem sou hoje, trabalhar com o que trabalho hoje. Aquela coisa é tão gostoso, né? Você pegar, assim, relembrar momentos seus da infância e você ver pequenos pedaços, assim, fragmentos. É tão bom. Imagino, que coisa boa. Ô, gente, que infância maravilhosa. Eu acho que infância, assim, sempre traz coisas boas pra gente quando a gente é mais, vamos falar que mais adulto. É verdade. Exato. Inclusive, eu tinha mania de pegar esses quadrinhos e ficar reproduzindo os desenhos, né? Sim. Imitar para poder. Sei lá, eu gostava de desenhar, então eu pegava as referências dali e começava a tentar copiar para ir desenvolvendo o meu traço. Ah, é? Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. Ô, Kenny, então agora vamos para a parte mais da construção literária. Me conta um pouquinho como que foi, assim, a parte que você... Quais foram os primeiros passos que você deu antes de começar a construir o seu material? Sim. Foi mais ou menos lá em 2018, né? Eu sempre gostei muito desse lado, desse mundo meio geek, né? De quadrinhos, gibis e desenhos animados e filmes, séries, essas coisas. E eu acabei me viciando num jogo chamado Easy to Love, que é basicamente esses jogos de otome, né? Que você vai jogando e aí vai te dando uns pedacinhos, os trechinhos da história e você vai construindo ali. E vinha capítulo por capítulo, e eu me lembro que eu estava jogando uma saga que era de vampiro, lobisomem, né? Que eu estava apaixonada por aquilo, que eu achava muito bacana. E eu tinha as minhas inclusive foram elas que me nomearam com um manto, né? Que eu chamo que é o manto Drac, né? Que é o meu primeiro apelido da vida, que é Drac. E meu nickname sempre foi Dark, né? E aí o Dark acabou virando o Drac.
e eu abracei de vez, adorei esse pseudônimo, e eu fiquei, acho que joguei os 4 primeiros capítulos, assim, bem viciada, meu Deus, na história que estava sendo contada, aí parou os capítulos e não tinha previsão de quando é que ia lançar outra. E aquilo ali me revoltou, assim, no nível. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou saber o resto da história que não tem a continuação desse negócio? Eu comecei a ficar agoniada. E aí, nessa brincadeira de ficar aguardando o negócio, né, continuar, eu comecei a pensar, já tinha isso muito na cabeça, porque eu sempre achei a cultura da gente muito rica, muito bonita, sabe? Sempre gostei muito do nosso folclore, das nossas histórias, e uma das coisas que sempre me incomodou muito são os traços muito lúdicos, né, que são trabalhados. Nada contra, né, porque eu acho que você desenvolver a questão folclórica ali pro lado da criança, abraçar bem as suas raízes ali na infância, você dá uma abraçada, né, você traz aquela criança para a tua raiz, né? Mas aí eu te pergunto, aí aquela criança vira um adolescente, que lida aí com Marvel, DC, né, entre outros super-heróis aí que hoje em dia tá em alta. E aí eu pergunto se essa criança vai ter o mesmo interesse pela própria cultura que ela só tinha, que ela só experimentava ali na infância. E aí você começa a pegar os livros de vampiros, os livros de lobisomem, você vê histórias ricas, complexas, né? Aquela coisa assim, basicamente uma dark, né? Um dark fantasy, né? Uma fantasia bem sombria, com várias camadas e camadas ali em cima dos personagens. E eu sempre me perguntava por que não tinha isso aqui com a nossa cultura. Por que ninguém fazia isso com o folclore brasileiro, sabe? E isso sempre me incomodou. E podem até me julgar, mas eu tenho uma febre meio nacionalista, né, no bom sentido, né? Questão patriota, de que eu acho que a nossa cultura ela é muito rica e de que ela tem que ser valorizada. Nós temos bons profissionais em todas as áreas daqui do Brasil. E essa síndrome do cachorro vira-lata, de que a gente olha para o lado da grama do vizinho e sempre acha mais verde, sempre me incomodou. Cara, o Brasil é lindo, o Brasil é maravilhoso, a cultura da gente é sensacional. Por que ninguém escreve histórias com essa temática, com tanta profundidade, quanto a gente vê por aí as histórias daí de fora? E aí, até lá, eu já tinha lido A Irmandade da Daga Negra, eu tinha lido a série da Anne Rice, né, do Entrevista com o Vampiro, e Drácula de Bram Stoker, né? Nossa, Tinha... só livraço. Pô, cara, apesar de que eu tenho adendos com Drácula de Bram Stoker, mas isso aí é questão particular minha. E do Jonathan Harker. Eu não bato muito com aquele personagem ali, não. Mas, assim, no geral, Você chegou a ler o Dorian Gray? não cheguei a ler o Dorian Gray. Não cheguei a Porque ler. uma pegada muito boa, né? Nessa linha de mais dark. Mas, assim, te falar, o Fantasma da Ópera, cara, Maravilhoso. aquilo dali é maravilhoso. Nossa Senhora. E assim, sempre me incomodou, sabe, Luiz? A gente não ter essas referências aqui. Aí, nego escreve história de deus grego, escreve história de deus nórdico, né? Ah. Pô, não tem o povo daqui do Brasil. Aquele negócio começou a me dar, assim, mais gastura, entendeu? E eu sentei, a pessoa, cara, eu vou fazer alguma coisa. E a pessoa, vou fazer. E assim, aquele negócio, né? Sem pretensão, né? Eu tava precisando desaparecer a cabeça, comecei a escrever. E eu não sei te dizer exatamente se foi proposital, se foi na época que tinha que ser. Eu só sei que eu me apaixonei, assim, de uma forma tão grandiosa pela história que eu estava escrevendo, o que eu acho que todos os autores devem fazer, né? Se apaixonar pelo que produzem. Que assim, não tem limites. E quando eu escrevi os 2 primeiros capítulos, que eu acho que foi até na mesma noite, eu sabia que eu tinha que ter uma pessoa, um anti-herói, né? Porque eu não consigo me identificar em específico com heróis. Aqueles personagens 100% bonzinhos, maravilhosos, espetaculares. Aquilo nunca nunca me causou. Eu sempre achava um absurdo. Pois eu não sei explicar, cara. Na construção.
me incomoda, porque assim, eu perguntava, pô, o homem vai ser imortal. Aí o homem vai ser imortal, ele vai ser feliz pra caramba porque ele é imortal. Você imagina você passar o resto da sua vida convivendo com pessoas que você aprende a amar, aprende a gostar, e você sabendo que você vai continuar vivo e aquelas pessoas vão morrer. Exato. Você vai passar o resto da sua vida morrendo, sabe? As pessoas do seu lado morrendo, você tendo que conviver com aquilo. Então eu comecei a tentar analisar as coisas pelo outro lado, porque eu sempre estava acostumada a ler histórias de vampiros e lobisomens, aqueles romances lindos e maravilhosos, que você não via as problemáticas ali. Pô, o cara é imortal, cara. O cara tem vários problemas na vida dele, vários problemas. Será que isso não dá nenhum problema psicológico? A pessoa vai ser perfeita o tempo inteiro, vai ser maravilhosa, espetacular o tempo inteiro, vai ser sensual o tempo inteiro? Cadê a parte humana? Cadê a parte mental? O sentimento que essa pessoa desenvolve com o tempo? Você imagina se presenciar várias catástrofes na humanidade e você vai ficar bem psicologicamente para seguir a tua vida com aquilo? Você presencia várias guerras, você presencia várias mortes, várias perdas, você vai continuar uma pessoa sã, sabe? Isso tudo sempre me veio na cabeça e foi aí que eu comecei a desenvolver o nosso querido caipora serial killer, que é o Theo, que é o personagem principal do meu livro. Imagina, a gente já vai entrar nesse tema já no livro. Eu só queria antes pontuar uma questão que uma coisa que eu reparo muito é que hoje em dia todos os vilões ele tem uma dualidade muito mais bem construída do que do próprio herói. E isso chama muita atenção do público. Um bom exemplo é a questão do Coringa, que foi lançado há pouco tempo atrás, que assim, se você fosse lançar um filme do Coringa há 10 ou 15 anos atrás, ninguém iria ver, porque fala, opa, cadê o Batman? Que chama tanto atenção. Exatamente. E hoje em dia não. Hoje em dia o pessoal já vê com bons olhos o próprio Coringa, porque ele tem uma dualidade, tem uma construção muito mais, entre aspas, elegante. E isso, assim, é fantástico. E é mais humano, porque os seres humanos, eles não são 100% bons. Ninguém é. Todo mundo tem os dois lados, né? Tem a questão da dualidade que você está falando. A gente não é 100% bom e a gente não é 100% mal. Agora, quando você trabalha sempre o herói, a maior parte das vezes, você só tem aquela pessoa ali perfeita. Engraçado que você falou do Coringa, eu acho que um dos super-heróis que eu mais me identifico é o Batman, porque ele também não é um herói, ele é um anti-herói. Sabe? A mesma coisa o Tony Stark. Tony Stark também não é um herói, ele é um anti-herói. São aquelas pessoas que elas têm um lado humano delas, têm a parte errada ali, entendeu? E tenta acertar, que é muito ser humano. Eu acho que hoje a humanidade está caminhando muito para essa vertente, né? De que você vai entender que a tua vida não precisa de um super-herói. Você pode ser o herói da tua própria vida ou o anti-herói dela, né? Basta você querer. Qual vai ser o caminho que você vai trilhar, né? Exatamente. O Dlac, aproveitando o momento, eu queria até aproveitar para entender como funciona o seu processo criativo. Se você precisa sentar em algum espaço para poder escrever, tem que ter uma musiquinha, senão eu não faço nada, tem que ter silêncio. Me conta um pouquinho como que funciona esse processo. Eu só escrevo se for de caneta azul. Conta pra gente como funciona isso. Porque isso, eu conheço autores que só escrevem se forem dessa forma. Vou te falar, ô Luiz, eu acho que eu admiro muito autores que conseguem fazer esse processo criativo, né? Eu sou muito de sensibilidade, eu sou muito de sentir, sabe? Então eu escrevo por inspiração. Inclusive, eu tô vindo de uma trava assim, muito grande, né? Por alguns acontecimentos particulares que meio que ocasionaram esse grande bloqueio, sabe? Porque não adianta nada você ter a tua cabeça assim cheia de coisas, como é que você vai se permitir voar, né? Para você trabalhar ali a criatividade? Você está mexendo com o mundo, você está mexendo com pessoas, com sentimentos ali, apesar de que não existem, né, na realidade, você
precisa dar uma profundidade para aquilo, e com a cabeça cheia a gente não consegue, não é mesmo? E aí, assim, eu gosto muito de ouvir música durante o momento da minha escrita, que eu acho que é uma das únicas coisas, assim, que eu necessito para conseguir me concentrar. Primeiro porque eu tenho minha casa cheia, né, meu marido, meus 2 filhos, meus gatos, então é uma passação para lá, uma passação para cá, e aquele dia que você decide escrever, todo mundo começa a falar com você ao mesmo tempo, e aí não adianta nada você falar que você está escrevendo, porque a família não respeita isso. Então, o fone de ouvido é como se eu entrasse no meu mundinho particular, na minha toca do coelho, e aí eu vou embora. Tem vezes que eu escrevo pouco, tem vezes que eu escrevo muito, mas a maior parte das vezes eu escrevo com bastante sentimento, sabe? No sentido de ter sensibilidade ali, de entrar dentro da história, de sentir o que os personagens sentem, sabe? E eu acho que isso é muito importante, porque hoje em dia a gente tem muito uma fórmula, né, que o pessoal está acostumado, né, a colocar ali, e eu até admiro quem consegue fazer essas fórmulas, mas eu não consigo. Eu vou muito pelo Imagino. instinto, sabe? Eu até fico brincando que eu acho que às vezes a história de Segador é psicografada, porque é uma coisa assim tão louca, tão complexa, que aí depois que eu termino de escrever, saio daquela imersão e eu penso, gente, fui eu que escrevi isso? É quase uma psicografia. Imagino. Mas o interessante do que você falou agora é que parece que fica mais natural. Você acha que fica? Fica um Eu acho processo que mais sim, natural? é, eu acho que fica um processo mais natural, sim. E, assim, posso até estar falando besteira, né? Quem achar que não, me corrija. Mas, assim, até hoje, as pessoas que leram Ressegador, graças a Deus eu tive um bom retorno, assim, de pessoas que leram, né? Que avaliaram a história em si. E a grande maioria gosta bastante, até porque eu tenho essa acidez, esse senso crítico de colocar justamente essas questões que muitas das vezes eu não vi em outras histórias e me incomodavam muito. Não é só você falar sobre um romance, não é só você tratar sobre uma fantasia, não é só ser uma dark fantasy, né? Uma fantasia sombria, que atualmente é o que eu identifico que eu escrevo, né? Eu Ótimo. trago ali umas críticas que eu acho muito importantes, né, para a sociedade, por mais que você esteja vivenciando em um mundo ali de fantasia, aquilo dali é real, aquilo dali existe na tua rotina como ser humano, como leitor. Então, muitas das vezes, essa aproximação, né, com o que está sendo dito ali, com o que está sendo explícito ali na história, com o que o leitor vive, talvez seja o plus a mais, sabe? E talvez o meu personagem ter traços tão humanos, né, que tornam ele um anti-herói, também diga muita coisa. Há pessoas que odeiam o personagem e há pessoas que amam, porque realmente ele é passível de ser odiado, de ser amado. Ele não é o cara certinho. Ele é o cara que ele vai fazer o que tiver que fazer ali para resolver o problema, entendeu? Que é basicamente o que a humanidade hoje faz, né, em si. Não, fantástico, fantástico. E agora chegou o grande momento. Fala um pouquinho pra gente do seu livro. Como Ah, deixa eu pegar aqui. Eu vou até pegar o é? modelo da primeira capa aqui, ó. Esse Boa. aqui foi a primeira edição de Segador. Na época, eu publiquei pela editora Lograr, juntei uns quebradinhos e paguei lá para publicação. Essa ilustração é minha. É a primeira forma que eu vejo o personagem. Não sei se vocês Nossa, estão conseguindo enxergar. estamos sim. Uma capa bonita. Eu gostei. O Essa é desenho a é bem primeira elegante. edição. Obrigada. Essa foi a primeira edição de Segador, então basicamente é esse ser mítico aí, que é um caipora, né? Apesar de muitas pessoas não saberem hoje em dia o que simboliza um caipora, né? Muitas pessoas ainda confundem um caipora com um curupira. Eu entendo ele como uma representação física da Terra, né? Imagina se você fosse pegar ali o Capitão Planeta, é basicamente aquilo, né? E é um ser quebrado, um ser mítico, um ser eterno, que presenciou várias atrocidades assim na humanidade. Ele é brasileiro, então ele estava vivo quando os colonizadores chegaram, destruíram a aldeia dele, ele viu o povo dele morrendo e ele sobrou. E é exatamente isso que ele começa a dizer.
E aí você começa a perceber que a cabeça dele, a mente dele não é 100% certa. A linha de raciocínio dele não é muito confiável. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele conta outra, então ele vai soltando pequenos fragmentos, né, que formam um imenso quebra-cabeças na vida desse personagem em específico. E aí, conforme vai passando, né, o decorrer do livro, você vai ou criando laços com aquele personagem e se identificando com algumas coisas que ele fala, que ele diz, que acontecem, ou você vai se distanciando dele cada vez mais. E aí eu costumo brincar e dizer que quando a pessoa se distancia do personagem, não tem como seguir a história. Porque você precisa estar 100% conectado e perdido, igual ele está, para você conseguir entender um pouquinho essas peças perdidas desse imenso quebra-cabeças. Nossa. Engraçado que quando eu comecei a escrever, Luiz, eu nem imaginava no que Segador fosse se tornar. E existem pequenos fragmentos na primeira história, né, que é o livro 1, que só foram, assim, aparecerem para mim, né, visualmente falando, durante o momento de escrita, 100% assim definido no livro 3. E aí, conforme eu ia escrevendo, as peças do quebra-cabeça iam se juntando, eu ficava assim, eu falei assim, gente do céu, como é que eu não vi isso? Não, Sabe? ótimo. E você se surpreendendo, sabe? É muito louco. Não, bacana. Então, só para me situar aqui, isso daí é uma trilogia. Não. Na verdade, é uma pentalogia. São 5. Opa! Não, então só para situar aqui quem tá ouvindo o podcast, qual que é o nome do primeiro? Então, é a série Segador, a saga Segador. Aí tem. Cada livro vem dizendo, fazendo uma pergunta em específico, né? E o livro 1, ele pergunta bem diretamente para você. Você realmente é como as pessoas te enxergam? Porque o personagem principal, ele tem uma característica bem particular. Por ele ser um ser mítico, ele tem vários poderes, né? Fantásticos, né? De Caipora em específico, que brincam um pouquinho com a visão e com a mentalidade humana. Então, cada pessoa em especial enxerga ele de um jeito. Ele diz, né, que ele não tem como controlar isso. Você enxerga ele de um jeito, eu enxergo ele de outro. Outra pessoa que for ver pode enxergar ele com outra característica. E ele não tem como ter o controle em cima disso. Ele funciona como um espelho. Ele mostra exatamente o que a pessoa precisa ver, não necessariamente o que ela quer ver, em especial, né? Mas aí, vários fragmentozinhos, então vai mostrando isso, mas essa visão que as pessoas têm dele não é exatamente o que ele é o que ele reflete para as pessoas, né? E assim vai. Então tem várias particularidades assim dentro da história, né, que vão se conectando e mesclando ali dentro do enredo que causa essa imersão no leitor. Não, não, fantástico. Não, eu só sei que eu tô me perguntando aqui qual que foi o processo de construção desse personagem, porque para você dar várias camadas para esse personagem, você tem que ter assim uma visão muito boa do que você quer passar com esse personagem e qual que é a jornada que ele vai percorrer. E assim, É muito louco, só isso que eu tenho para dizer. imagina, mas me veio uma coisa aqui na cabeça que eu até queria te questionar. Você se baseou em alguma filosofia? Você quis pegar alguma doutrina para poder montar esse Não, personagem ou não? Veio inspiração não, 100% foi inspiração? fluindo. Fantástico. Foi Imagina. fluindo. E às vezes, quando eu gosto muito de escrever, ô Luiz, com base em história, né? Sim. Então, tem passagens ali de Segador que são históricas, históricas nacionais, históricas mundiais. Então, são acontecimentos que realmente ocorreram, são pequenos fragmentozinhos que realmente aconteceram ali e que eu mesclo um pouquinho com uma história. Então, o que o personagem ele está falando para você, muitas das vezes tem conexão com o que realmente as pessoas vivem ao seu redor, ou você vive, ou pessoas que você conhece vivem, enfim.
acontecimentos e passagens históricas também. Então, tinha muitos trechos ali, até para poder dar as características, né, de poderes fantásticos nele. Nossa, eu vasculhei assim horrores, porque na época que comecei a escrever não tinha tanta coisa assim de folclore como a gente encontra hoje em dia. Então, às vezes, eu tinha que ler mais de 10 sites diferentes, referências, para poder buscar uma única informação. E aí fazia o cruzamento para poder saber a essência daquilo dali. Hoje, graças a Deus, a gente tem muito mais informação do que tinha antes, entendeu? Então, fica muito mais fácil de você conseguir ter êxito nessa busca, né? Mas lá em 2018, que foi quando eu comecei a desenvolver isso, finalzinho de 2018, ali, outubro, novembro, era muito escasso ainda, não tinha muito isso, sabe? Imagino. E eu fiquei muito feliz de poder colocar isso para fora. E quando eu terminei, eu me senti bem, sabe? Porque eu pensei, caramba, eu acho que ficou legal. Imagino. E eu não imaginava que fosse ser realmente uma pentalogia. Eu não criei o livro nem a história com essa proposta, sabe? Entendi. Mas E acabou foi fluindo acontecendo. naturalmente. Foi fluindo, Que naturalmente. coisa boa. E a gente foi conversando sobre algumas etapas, um pouquinho da infância, um pouquinho da parte mais da onde você absorveu essas informações, agora sua parte autora. Vamos aproveitar e me conta um pouquinho como foi passar de autora para editora, para a parte de editora. Como que foi essa virada de chave na sua cabeça? Opa, vou produzir não mais o meu material, mas agora eu vou começar a produzir material de outras pessoas. Me conta como que surgiu essa oportunidade. Então, eu já tinha feito, né? Já tinha me formado como designer gráfico, mas sempre trabalhei pelo menos desde 2011 eu trabalho como tatuadora. E essa parte de editora eu não tinha muita pretensão. Na verdade, eu nem almejava ser editora em específico. Só que eu tinha uma necessidade, né? Vem muito dessa questão da necessidade de você, muitas das vezes, não recebe aquilo que você espera, né, encontrar de determinada situação, e aí você fica se perguntando o que você poderia fazer de diferente para que aquilo acontecesse. E eu via que no mercado literário tinha muita escassez de algo um pouco mais humano, né? Quando eu era leitora, eu via sempre nossos autores como aquelas pessoas assim impossíveis de alcançar, né? E aí com o tempo e a partir do momento que eu virei autora, eu percebi que, nossa, não era nada daquilo que eu estava imaginando que fosse, né? E aí eu pensei, na época que eu era autora, eu achava isso também. A gente busca muita aceitação, né? Inclusive, quando a gente é autor nacional, a gente busca até mais aceitação. As pessoas que são do exterior, né, os gringos, né, que a gente chama autores gringos, eles têm uma boa aceitação aqui, não precisa, pode escrever um ar, ou já lê. É gringo, tá lendo. Agora, autor nacional é uma luta para ser lido, né? Na Bienal de 2019, eu vi na minha cara o menino falando, você é autora nacional? Desculpa, eu não leio nacional, sabe? Então, assim, eu tive as primeiras dificuldades ali. E aí você vai percebendo que a qualidade que a gente tem, né, de escritores aqui é muito grande. E eu encontrei meu primeiro obstáculo, porque eu escrevia um dark fantasy nacional, com folclore nacional, e as pessoas não queriam ler sobre isso. E aí, o que você faz? Você deita e chora? Não, você vai tentar correr atrás, né, de que isso mude, né, que a realidade mude. E foi o que eu fiz. Encontrei vários autores, amigos, fiz parceiros literários, até o dia que eu consegui entrar para uma editora e tudo mais, outra editora além dessa, né? E, assim, graças às palavras dessa menina, né, dessa em si, ela falou, pessoal, que eu tinha pago para poder fazer a publicação do meu livro no exterior, eu tinha feito tradução de Caramba 4, eu estou jogando na Amazon, estava tudo certo. Hoje eu entendo que era uma coisa fácil, que poderia ter sido resolvida. Mas na época eu não entendia, porque eu não podia publicar na Amazon, sendo que eu tinha pago a situação lá. Aí ela falou que tinha outros autores na casa, que os outros autores não tinham a tradução. Eu falei, mas eu paguei a minha, por que não pode botar lá? Aí a pessoa disse, mas você não é lida nem aqui no Brasil,
que você está fazendo tanto esforço para ser lida no exterior? Rapaz, aquilo acabou com o meu coração. E às vezes, assim, poxa vida, eu acho que tudo poderia ter sido diferente, né? De repente, aquilo era um momento, era o gatilho que eu precisava para entender que eu poderia fazer diferente, né? Exato. Hoje em dia eu entendo até a visão dela, né? Como editora, eu entendo por que que ela disse isso na época. Apesar Sim. de que eu talvez tivesse uma postura diferente, né? Mas assim, são pessoas e pessoas, né? Cada um age de uma forma diferente, trabalha de uma Exato. forma diferente, né? E aí eu falei, cara, daí eu tinha 2 passos. Nossa, chorei muito, aquela coisa toda, a gente ficar pra baixo, aí, caramba, ia desistir. Aí falei com a minha amiga na época, Acaba que isso falou, mexe com cara, a gente. vamos montar nossa própria editora. Mexe, menino. E mexe muito, não mexe pouca coisa, não. Falei na época com a minha amiga, eu falei assim, rapaz, vamos montar nossa própria editora. Aí fomos. Aí de pouquinho em pouquinho a gente foi galgando, fazendo as coisas acontecendo. E aí a gente foi conseguindo um destaque bacana, os autores foram aparecendo, e aí começam a vir os primeiros obstáculos, né? A gente recebeu uma dificuldade financeira grande de uma gráfica, né, na época. Aí ainda estamos, né? Quer dizer, ainda estamos não, porque atualmente a menina já saiu. Hoje em dia eu estou gerenciando sozinha a editora aí, mas firme e forte, graças a Deus. E correndo atrás, né? Porque assim, dificuldade todo mundo vai ter. A gente Com passa certeza. os perrengues, passa, mas se é um sonho, a gente não pode largar de mão, né? Então, aquele negócio, a Exatamente. bicha foi, eu fiquei para poder continuar o trabalho. E graças a Deus está fluindo e muito, sabe, Luiz? Eu acho que o potencial dos autores que estão na Serpentina hoje são tão. É tão grande. Até o pessoal que já passou pela editora também, são autores maravilhosos. Sim. E eu espero muito sucesso para todos eles, de coração. E eu Não, estou que muito feliz bacana. com o pessoal que ficou, e a gente está no correio, estamos até com um lançamento aí recente de antologia que a gente fez em grupo, sabe? Porque a Não, gente também gosta de se desafiar, e é tão gostoso isso, sabe? É uma não, forma da gente ir trabalhando a escrita, né? não, isso é fantástico. E aqui, me conta um pouquinho do que você pretende com a editora esse ano? Quais são suas metas? Vamos falar assim. Talvez Então, uma as Bienal minhas do metas livro. principais minhas metas principais é finalizar a questão dos envios em atrasos, que foi justamente ocasionada por essa dificuldade que nós tivemos com a gráfica, né? Finalzinho de 2021 e perdurou aí 2022 e graças a Deus já estou conseguindo colocar tudo em dia. Amém. Boa. Nossa, você não faz ideia da alegria que eu sinto de poder dizer isso, Luiz. É tão bom, cara. Imagino. E vamos sim para a Bienal. A gente fechou parceria, né? Eu e a editora, a gente fechou parceria com várias pessoas maravilhosas, incluindo uma ex-autora da Serpentine, que hoje em dia é editora, e inclusive eu sempre falei isso para ela, que ela tinha muito potencial para ser editora em específico, e que graças a essa parceria a gente vai junto para a Bienal, e eu estou muito feliz com Coisa essa, boa. com essa oportunidade aí. A gente, inclusive, está até deixando espaço, Luiz, para autores independentes também, né? Quem quiser pode falar conosco, a gente está aberto para poder levar os livros, Ótimo. para poder levar o pessoal para estando, isso é maravilhoso. Não, fantástico. Ô, Drac, a gente já está entrando na Parece etapa que final. tocou o telefone. Ai, meu Deus, alguém me ligou na hora da live, mas depois corta, né, amigo? Não, a gente vai cortar. O, então, só Desculpa. voltando aqui, tranquilo. O Drac, só aproveitando que a gente já está entrando na etapa final do podcast, me conta é, sobre. Você tem alguns planos para o futuro? Como que funciona? O que você está pensando por agora? Você como Então, autora. eu como autora, eu tô com um projeto aí diferente um pouco, né? Porque eu comecei a perceber que o pessoal, sendo autora de Dark Fantasy em específico, o pessoal espera muito de mim em específico nessa série. As pessoas ficam me cobrando, quando é que vai ter Segador, Segador? E eu percebo que o nicho literário
dos meus leitores em específico não são muito de romance e tal, e eu também gosto. Eu tenho muitos livros que eu escrevi de romance que estão engavetadinhos, então eu optei começar a desenvolver também esse meu outro lado, né, o lado um pouquinho mais romântico, mas eu acho que eu vou Entendi. adotar algum pseudônimo, algo do gênero para trabalhar, mas ainda não é nada certo, então eu não sei quando que eu vou colocar isso em prática, mas é mais como uma brincadeira mesmo, sabe? E Não. os meus planos são esses, de continuar a saga Segador, se Deus quiser já vou terminar, amém. Continuar os projetos da editora que estão maravilhosos, os lançamentos que estão programados para Serpentina esse ano são incríveis. Os autores estão super animados para a Bienal, a gente está bem animado com isso. E a gente gosta de fervo, né? Então, com certeza vão ter várias antologias aí nesse percurso, né, deste ano, porque a gente está se desafiando e virou quase uma brincadeira assim, interna, né, no grupo de autores, até uma forma da gente se unir e se casar, porque são autores de estilos diferentes trabalhando juntas, e isso faz uma coisa tão diferente, tão legal ao mesmo tempo, sabe, Luiz? Que Sim. eu ainda não tive a oportunidade de ver isso em outra editora, e gostaria, inclusive, muito de ver, eu confesso, que fizessem esse tipo de projeto. E eu acho que a gente vai dar seguimento este ano fazendo isso. Não, imagino. Não, que entrevista bacana, adorei. Ô, Drac, tem uma última pergunta que eu deixei para o final, que é a seguinte: se você pudesse ter escrito algum livro ou editado algum livro, qual seria? Olha, menino, vou te falar que eu acho Pode ser que qualquer livro, qualquer época. um dos livros que eu gostaria muito de ter a oportunidade de editar são os livros, né, do Edith Love, porque eu acho que foi por causa dele que começou ali, sabe? E ainda não veio aqui para o Brasil, mas eu tive a oportunidade de trazer uma das autoras dessa obra, mas ela trouxe o romance dela mesma, a Eva de Quirlan, né, com o romance Love Me Lu, que é o romance dela em específico, né? E eu acredito muito, sabe, ô Luiz, que a força de vontade da gente de fazer as coisas acontecerem, as mudanças acontecerem, é que fazem a gente mudar, né, as coisas na nossa vida. Você vê, Sim. eu fui de leitora para escritora e hoje eu sou editora. Então, muitas das vezes a gente não consegue enxergar muito do background, né? Então, a gente tem uma visão, às vezes, até meio deturpada da realidade, que quando você vai ver, você entra naquele mundo, você começa a entender as coisas, né? É que você percebe a profundidade daquilo. Então, com a Serpentina hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de fazer a diferença, de abraçar autores que talvez não tivessem a oportunidade de ser abraçados por outras editoras. Então, tento facilitar a questão de aproximação, questão de pagamento de valores, trazer o lado mais humano da literatura, sabe? Por mais profissional que seja, né? Que às vezes a gente precisa dizer não, mas explicar porque o que a gente pode fazer de diferente, de repente, aquilo não, mas outra coisa a gente pode. E trazer aquele senso de trabalho em equipe, que eu acho que hoje falta muito isso, né? Na literatura nacional, quando a gente vê uma editora nacional, a gente vê muito pessoal deixando os autores nacionais correrem com as próprias pernas. Lute, você publicou e vá, voe, sozinho, né? É. Mas eu acho que o meu intuito com a Serpentina é diferente. Eu quero voar junto com os meus autores, por que não? Nosso objetivo é o mesmo, né? Nosso intuito é levar aquela obra ali para mais pessoas conhecerem. Então, o que a gente pode fazer de diferente para que isso aconteça? Então, eu sempre tento estar em feiras literárias, eventos literários, onde eu consigo ir, financeiramente falando, lógico, né? Se algum autor meu tiver lugares, né, para poder levar em feira literária, eu incentivo o grupo de leitura, leitura coletiva. Inclusive, quero agradecer muito as meninas, né, do Clube de Leitura Serpentina, que são maravilhosas. Quero agradecer as minhas betas, que são elas quem leem, né, dão aquela primeira sensação, né, de leitura Elas que ali de fazem a gente chegador. crescer, né?
Sim, exatamente. A gente joga ali e o surto vem. E eu também faço algumas leituras betas, né? Eu tenho amigas minhas queridas, né? Autoras maravilhosas, que me inspiram muito, que eu tenho a oportunidade de ser beta delas. E eu espero muito que eu esteja ajudando elas, né? Nessa caminhada literária aí. Coisa boa. Ô, Dark, a gente vai encerrar agora, mas antes de encerrar, me fala quais são seus contatos, como que o pessoal te acha. Demata. Eu quero agradecer muito, Luiz, muito mesmo pela oportunidade de estar aqui. Vocês sempre vão me encontrar no Instagram, eu tenho Facebook, mas eu quase não uso mais, então vocês me perdoem por eu só estar no Instagram, mas vocês conseguem me encontrar pelo @darkgelkenia, que é o meu Instagram pessoal. Boa. Tem o Instagram da editora, que é o @editora Serpentine. Tem o Instagram da gráfica da Serpentine também, que é o @gráfica Serpentine. E tem o meu Insta de designer, que também tá largadinho na vida, mas que eu sempre tô atendendo algum autor amigo meu, que queira fazer capa, que queira fazer diagramação, enfim, podem falar comigo, que é o @draqueando. Então vocês conseguem falar comigo através desse estilo aqui, desses arrobas. Fantástico, muito obrigado pela sua participação. Eu fiquei muito feliz pela conversa, aprendi muito e eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo o podcast agora aprendeu mais e vai sair mais motivado para poder, quem sabe, escrever alguma coisa, talvez virar um editor, talvez virar um capista, né? Porque esse mercado nosso, a gente sempre tem Eu boas desejo oportunidades. muito que isso aconteça. Eu digo muito para as pessoas começarem a escrever, porque quanto mais pessoas escreverem, mais leitoras a gente vai ter. E a gente vai começando a desenvolver esse lado. Eu torço muito, sabe, Luz, que isso aconteça. E principalmente que as pessoas não tenham medo de escrever coisas que são diferentes, né? Porque eu comecei por algo diferente, né? Exato. Então, eu acho que a gente tem que quebrar um pouquinho desse receio, desse estigma de que você tem que escrever só romance, sabe? Escreva o que você gosta, o que você sente bem. Talvez você não fique milionário. Não, mas você vai fazer uma coisa que você gosta, que você ama Exatamente, uma fazer aquilo. consequência. Exatamente. E o sucesso é consequência, né? Você não pode desanimar. A caminhada é dura, lógico que é. Qualquer emprego qualquer coisa que você vai fazer de diferente na sua vida, você vai ter aquelas primeiras dificuldades ali. Mas a partir do momento que Exatamente. você entende e supera, aquilo dali só vai crescendo, e aí você só vai aumentando o teu nível de conhecimento, as pessoas que estão ao teu redor. Então não desiste dos seus sonhos, acredite no seu potencial, não tenha medo de ser quem você é, não tenha medo de fazer o que você faz. Se você ama o que você faz, faça. Ninguém vai defender o seu livro, ninguém vai defender a tua história mais do que você. Ninguém vai acreditar mais no teu potencial do que você. Então você tem que ser a primeira pessoa a acreditar no teu trabalho. Exatamente, que coisa boa. Gente, então, vamos encerrar vamos encerrar. Então, Muito bora. obrigado, Obrigada. muito obrigado. E, gente, boa noite e até a próxima.